gente começar, eu queria, né, que a senhora explicasse o que é o glaucoma. Bom, então vamos lá. Primeiro, muito legal que o pessoal teve interesse, porque o glaucoma é uma das principais causas de cegueira no mundo. É a principal causa de cegueira irreversível, então das cegueiras que não têm tratamento e que não têm possibilidade de melhora da visão. Quer dizer, tem tratamento, mas não tem uma cura, né? Uhum. Glaucoma é a causa mais comum. Glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico, que é o nervo da nossa visão. Esse nervo, ele faz a comunicação dos nossos olhos com o nosso cérebro para a gente poder enxergar. Então, esse nervo é essencial para a visão. Então, ele é composto de neurônios, e é por isso que a gravidade da doença, por ela ser irreversível, porque neurônio a gente não produz durante a vida. O que morrer desses neurônios, a gente não vai conseguir recuperar nunca mais. Por isso que é importante que todo mundo conheça glaucoma para fazer uma prevenção, porque se a gente detecta a doença no começo, a gente consegue, com o tratamento, estabilizar isso e manter uma boa visão pela vida inteira. Mas para isso a gente precisa que a doença seja detectada no começo. Certo. Doutora, a gente recebeu muitas perguntas também, assim, perguntando a diferença do glaucoma, porque tem não só um tipo de glaucoma, né? Isso, são várias formas. Várias formas, né? Então, tipo, tem o ângulo fechado, o ângulo aberto. Qual a diferença deles? São muitas formas mesmo. A gente faz uma classificação mais inicial entre glaucomas que a gente chama de primários e glaucomas que a gente chama de secundários. Os glaucomas que são primários são aqueles em que não tem uma causa específica. A pessoa tem porque ela tem uma tendência genética e aí ela acabou desenvolvendo. Já os glaucomas que são secundários, a pessoa tem alguma outra doença e essa doença é que causa o glaucoma. Por exemplo, a pessoa pode ter uma retinopatia diabética e aí, por causa disso, desenvolver glaucoma. Tá? Dentro dos glaucomas primários, que são as formas mais comuns, a gente divide em basicamente três. O glaucoma primário de ângulo aberto, que é disparado a forma mais frequente da doença, o glaucoma primário de ângulo fechado e também o glaucoma de pressão normal. O mais comum que a maioria das pessoas tem é o glaucoma primário de ângulo aberto. Mas essa não é a forma que mais cega. As formas que mais cegam são as formas secundárias e também o glaucoma de ângulo fechado, são formas mais graves da doença. Essa questão de ângulo aberto e ângulo fechado é em relação à circulação de líquido dentro do olho. A gente diz que o ângulo é aberto quando essa circulação de líquido é normal. E a gente diz que o ângulo é fechado quando não tem circulação de líquido. E é por isso que a pressão ocular sobe. Entendi. A gente também recebeu umas perguntas, tipo assim, porque tem pessoa, tipo, e é possível, né? Você ter o glaucoma, mas não ter a pio alta, né? A pressão Uhum. alta. Então, tem gente que, tipo, um exemplo, meu pai, ele tem glaucoma, né? E a pressão dele sempre tá de boa. Já eu também tenho glaucoma, só que a minha sempre passa dos 20, dos 30. Só que o meu glaucoma, eu adquiri depois de muitos corticoides, né? Que eu tomei. E que eu também adquiri catarata, fiz a cirurgia e tal. Então, assim, já aproveitando essa pergunta também, então, tem pessoas que também acabam tendo o glaucoma por conta de medicamentos, certo? Sim, essa dúvida da pressão, ela é muito comum, porque muita gente relaciona o glaucoma com a pressão ocular diretamente aumentada. Só que nem todos os casos são assim, como eu disse, tem o glaucoma de pressão normal também. Então, quando a gente conversou sobre o que é glaucoma, eu não falei sobre a pressão, porque na verdade é uma doença do nervo. É verdade que, na grande maioria dos casos, o que causa a doença do nervo é a pressão ocular aumentada. Mas nem sempre. A pessoa ela pode ter como se fosse um nervo mais frágil. E aí, mesmo com a pressão normal, ter glaucoma mesmo assim.
Tá? E com relação ao medicamento, o corticoide é realmente o mais clássico que é associado com o aumento da pressão. Então, a gente sempre recomenda para todo mundo que faz uso contínuo de corticoide que faça um acompanhamento oftalmológico. E corticoide é medicação muito comum, são medicações que a gente usa muito. Por exemplo, vários daqueles sprayzinhos de nariz de alergia têm corticoide. Tem muita gente que usa pomadinha dermatológica com corticoide, e aí, principalmente se for na região do rosto, pode ter uma absorção ocular também. E o corticoide oral também, além da forma de colírio. Muita gente fica usando colírio de corticoide para clarear o olho e não sabe os efeitos colaterais que tem. Entendi. É verdade, tipo, inclusive, eu tive uma perca bem, né, razoável da visão depois que eu fiz uso de pomadas que tinha corticoide, que a substância foi para o meu olho. Então foi quando, né, a pressão subiu de uma forma assim, inacreditável, né? Mas graças a Deus controlou. É A isso aí, senhora falou. muitas vezes a pessoa fala, é só uma pomadinha, não vai fazer mal, mas pode fazer sim. É verdade. No meu caso, eu tenho um vitiligo, né? Então, Aham. a dermatologista passou a pomada e por conta da minha síndrome, que também causa vitiligo, né? Que eu tenho várias coisas dentro do olho. E aí, quando eu passei, e eu fiquei até, tipo, né, assim, besta, porque foi na pele, né, na perna, e foi tão forte que a substância foi para o olho. Então, assim, e a gente vê muitas vezes as pessoas se medicando, indo nas farmácias, comprando medicamentos sem receita, né? Então, assim, é muito perigoso, né? Porque eu estava sendo acompanhada e aconteceu isso. E tem muita gente que vai nas farmácias, compra, chega lá, me dá uma caixa de prednisona, como eu já Isso vi, aí. né? Então, assim, muitas vezes sem precisão para se medicar. E isso é muito perigoso. A senhora falou sobre uma coisa aí, até eu me lembrei também, o glaucoma, ele clareia a cor do olho? Isso daí é outra questão que é um pouco mito. Na verdade, pode mudar a cor do olho? Pode. Principalmente escurecendo, porque tem alguns colírios que a gente usa no tratamento do glaucoma que eles escurecem a cor dos olhos. Não só o colorido do olho em si, mas também a pele, pode dar uma olheira, mas aí isso é um efeito colateral do colírio, tá? Não é Ah, pelo glaucoma em si. Outra questão é que tem uma forma de glaucoma que é o glaucoma agudo, que é uma forma de glaucoma de ângulo fechado, em que a pessoa tem crises. Na maioria das formas de glaucoma, a pressão é cronicamente alta, tá todo dia alta e vai de pouquinho em pouquinho danificando. Nesse glaucoma agudo, a pressão ela sobe de repente de um dia para o outro. Então é uma forma de glaucoma que dá muito mais sintomas. E ela causa um inchaço do olho em que acaba mudando a coloração, mas que é só enquanto a pressão está alta. Depois que a pessoa trata, a coloração volta ao normal. entendi. Às vezes quando eu vou para o oftalmo, né? E quando eu coloco lá os colírios e tal, meu olho chega a ficar um pouco verde, aquele verde lodo, sabe? Aí eu até Uhum. brinco, né? Gente, olha que chique, meu olho tá mudando. Mas quando passa o efeito, volta ao normal, sai o verde. Isso aí. E, doutora, teve muitas também, outras perguntas também sobre colírios, né? É, se é legal colocar na geladeira ou não, os lubrificantes, né? Ou só pode colocar na geladeira se eles contêm corticoides, enfim. Uhum. É, Isso. na verdade, essa questão da geladeira, ela na grande maioria das vezes ela não é necessária, tá? Tem algumas medicações que precisam sim ficar na geladeira, mas são casos bem específicos, tá? Por exemplo, tem algumas medicações que são sem conservante, e aí, em vez de ser um frasquinho de colírio normal, como a gente está acostumado, ele é um flaconete, que é um mini frasquinho que só vem umas de 4 a 6 gotas. Esses mini frasquinhos, eles não têm conservante, então quando a gente abre, ele só pode ficar 24 horas na geladeira e depois a gente tem que descartar.
tá? Nas outras medicações, isso não é obrigatório. Tem alguns que precisam ficar na geladeira enquanto estão lacrados, mas aí depois que abre, que você começa a usar, você pode deixar do lado de fora mesmo, que não tem problema. Agora, isso varia muito de uma medicação para outra. Então, como são muitas, não vai dar para eu especificar cada uma. Mas sempre na bula do remédio vai estar escrito se precisa ficar na geladeira ou não. Certo. Doutora, eu sempre peço, né, aos meus convidados, os que enxergam, se vê um comentário legal, a senhora pode me interromper. E se a senhora puder ler. Fica difícil eu acompanhar aqui ao mesmo tempo, mas vou ficar de olho aqui. Eu tô atrasada nos comentários mesmo. Passou um monte de coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui na conversa. Pessoal dando boa noite, boa noite. Aqui temos um glaucoma primário de ângulo aberto, que eu falei que é a forma mais comum mesmo. 8 intervenções cirúrgicas, cirurgia pra caramba. Quem foi? Deixa eu ver aqui que eu perdi. Foi a Lelane Pontes, que mandou aqui que já passou por 8 cirurgias. A grande maioria dos glaucomas não chegam ao ponto de precisar de cirurgia. São exceções, são casos mais graves da doença quando chega nesse ponto. A maioria dos casos a gente consegue tratar com laser e com colírio, fazendo um tratamento de consultório mesmo. Mas hoje em dia tem muita novidade para glaucoma e as cirurgias estão ficando mais seguras. Então a gente está começando a operar mais cedo as pessoas porque a gente está ganhando em segurança. Porque muitas pessoas ainda têm medo de fazer as cirurgias de glaucoma, né? Tem aquele receio, eu mesmo sou uma delas. Porque a cirurgia tradicional do glaucoma, ela realmente é uma cirurgia que tem os seus riscos e que não é para qualquer pessoa que vale a pena correr esse risco, tá? Uma pessoa com glaucoma inicial, tá? Essa técnica tradicional que eu falo é a trabeculectomia, que é uma cirurgia que é bem grande, que mexe bastante no olho. Então, em muitos casos, realmente não vale a pena correr esse risco, tá? Mas com as técnicas mais novas que a gente tem, isso tem se tornado cada vez mais seguro operar o glaucoma. Então, hoje em dia, mesmo para glaucomas iniciais, a gente já pode sim pensar em cirurgia. Entendi. Ô, doutora, se você tem glaucoma, para sempre glaucoma, porque não tem cura, mas assim, tem pessoas que perdem, né, a visão pelo glaucoma. A pessoa vai lá, fez uma cirurgia, perdeu a visão. Ela continua tendo que fazer uso de colírios ou não, por já ter perdido? Olha, quando a pessoa não tem nada de visão, o tratamento que a gente faz é muito mais buscando controle de dor. Porque um olho cego com a pressão alta tende a ser um olho dolorido, tá? A gente pode conseguir isso com os mesmos colírios de tratamento do glaucoma, porque aí vai reduzir a pressão e aí o olho vai deixar de doer. E tem alguns casos que a gente usa medicações diferentes, específicas para controle de dor mesmo, e até às vezes precisa de procedimentos cirúrgicos para controle de dor também, mas aí é claro que são coisas que a gente só faz em último caso. Então, mesmo um olho cego, é possível sentir dor, né? Sim, e aí por isso que a gente mantém o acompanhamento mesmo dos pacientes que não têm visão. Entendi. Deixa eu ver se tem mais comentários. Eu achei um comentário aqui que é bem legal. Ela está usando 4 colírios, teve uma úlcera de córnea, eu imagino, provavelmente por efeito colateral dos colírios. E aí acabou evoluindo com olho seco, com muita dor. Olho seco é o efeito colateral mais comum de todas as medicações do glaucoma. Praticamente todo mundo que usa colírio para glaucoma tem esse problema do ressecamento dos olhos, da ardência, da coceira, o olho fica vermelho, fica lacrimejando. Então isso é uma coisa que a gente não tem muito para onde correr. Tá? Porque não adianta a gente trocar um colírio por outro, porque todos eles têm esse efeito colateral.
E esse é justamente um dos motivos da gente hoje em dia pensar mais cedo em cirurgia, porque aí a gente consegue fugir um pouco desse efeito colateral dos colírios. Entendi. Deixa eu ver aqui. Acho que a senhora travou. Opa, Voltou. voltou? Foi. Voltou. Deixa eu ver se eu acho mais uma pergunta aqui. A Denise Carla perguntou em quanto tempo alguém pode perder a visão por causa do glaucoma sem tratamento. Isso varia muito da forma de glaucoma, tá? A grande maioria dos glaucomas tem uma progressão muito lenta, então leva anos, mesmo sem tratamento, para a pessoa ter uma perda de visão. Tá? Agora, tem formas de glaucoma que são muito mais agressivas e que a pessoa pode perder a visão em alguns meses até. Então, isso varia muito de qual tipo de glaucoma que a pessoa tem. Mas, para a maioria das pessoas, é muito lenta essa perda de visão, tá? Procurar mais uma perguntinha aqui. É porque tá chegando tanta pergunta que eu tô ficando perdida aqui. Tem muitas perguntas. O pessoal tá interagindo. Isso aí. Podem continuar mandando. Deixa eu achar mais uma aqui. Alguém perguntou aqui a forma correta de pingar os colírios, isso é importante também. Então, vamos lá. Primeiro, sempre lavar a mão antes de pingar os colírios, tá? E o que é importante para não ter contaminação do frasquinho do colírio é essa limpeza das mãos e é nunca encostar a pontinha do frasquinho do colírio no olho, tá? O jeito mais fácil de pingar é você olhar para cima, puxar a pálpebra aqui embaixo e aí forma uma bolsinha na pálpebra e aí vai pingar o colírio nessa bolsinha que forma da pálpebra. Depois que pingar o colírio, pinga lá uma gotinha em cada olho, vai ficar 3 minutinhos com os 2 olhos fechados e com os dedos vai apertar o cantinho do nariz aqui, esse ossinho do nariz. Isso daqui impede que tenha absorção para o restante do corpo. O colírio ele vai ficar só no olho mesmo. Então diminui os efeitos colaterais do colírio e aumenta a eficácia dele também, tá? Que bacana, eu não sabia. Alguns erros que as pessoas cometem. Encostar o frasquinho não pode, porque vai contaminar o frasco. Por mais que ele tenha um conservante, vai ficar entrando bactéria da sua pele, do seu olho, para dentro do frasco do colírio e depois você vai voltar a pingar uma medicação que está contaminada, tá? Outra coisa que é um erro comum é as pessoas fecharem os olhos, pingarem nesse cantinho aqui e depois abrir. Isso desperdiça uma parte da medicação e isso carrega a bactéria da nossa pele para os nossos olhos. A bactéria que a gente tem normalmente na nossa pele, ela não é a mesma que está normalmente nos nossos olhos. Então, a gente não pode ficar levando bactéria de um lugar para o outro também. Tá? Outro erro que as pessoas fazem, na verdade que não é um erro, é que é uma forma nada prática, é em vez de puxar a pálpebra de baixo, puxar a pálpebra de cima. Isso é muito ruim, porque quando você pingar o colírio, você vai pingar direto no olho e o reflexo vai ser de piscar e a medicação vai toda para fora. Então o melhor é pingar na pálpebra de baixo. Certo. Os horários dos medicamentos dos colírios, um exemplo, porque eu vejo que muitas pessoas não liga muito para isso. Um exemplo, se o colírio é de 12 em 12 horas, né? Então, assim, não coloca, isso tem algum problema também, ou tem que ser no horário As medicações certinho? de glaucoma têm que respeitar o horário certinho. Então, se for uma vez por dia, é todo dia no mesmo horário. Se for de 12 em 12 horas, se pingou às 7 da manhã, vai pingar às 7 da noite e vai ser todo dia desse jeito. Porque a tolerância que a gente dá é de no máximo 1 hora de atraso. Mais do que 1 hora de atraso no horário, se pingou às 7 da manhã e só foi pingar às 9 da noite, já teve um pico de pressão ali naquele intervalo de tempo. Tá? Agora, as medicações que são lubrificantes, que são só para compensar os efeitos colaterais dos colírios do glaucoma, essas a gente não tem muito rigor de horário. Essas aí pode usar à vontade, de acordo com a necessidade. Realmente, porque muitas vezes a gente, né, não tá nem aí
pelo horário. Aí, meu Deus, que meu médico não veja essa live. Porque muitas vezes, né? Ah, depois eu pingo e tal, mas a partir de hoje eu vou fazer tudo certinho, gente. O que eu sempre recomendo são duas coisas, para não esquecer. Primeiro, o colírio tem que fazer parte da sua rotina. A gente não esquece de tomar banho, a gente não esquece de escovar o dente, porque a gente tem aquela rotina. Então, se o colírio também faz parte da sua rotina, você não vai esquecer. Se você criar o hábito, todo dia quando eu acordo eu pingo a gota da manhã, aquilo vai virar a sua rotina e você não vai mais esquecer de pingar. Tá? E a outra coisa é, se você não tem uma rotina, por exemplo, cada dia eu trabalho num lugar diferente. Então, cada dia eu acordo num horário diferente, eu não tenho rotina. Nesses casos, tem que colocar no despertador, não tem jeito. É. Verdade. Deixa eu ver aqui se tem mais. Cadê? Deixa eu ver. Opa, achei uma aqui. Pingar dipirona no olho para baixar a pressão traz algum problema maior na visão? Sim, dipirona não é feito para uso ocular. Por favor, só pinguem colírio no olho. Gente! Meu Deus! Teve gente aqui que operou quando bebê. Acabou que a gente não falou nada sobre glaucoma congênito, porque Sim. Acaba que o tratamento é muito diferente de todas as outras formas de glaucoma. Glaucoma congênito é meio que um mundo à parte, porque é muito diferente. Em geral, nos bebês, o tratamento é 100% das vezes cirúrgico. É diferente do adulto, em que a gente só opera em último caso. Nos bebezinhos que têm glaucoma, tem que operar sempre, todas as vezes. E é um glaucoma muito mais grave, então o tempo é essencial aí para ter um resultado legal. Tem alguém aqui perguntando, Fátima Maria, perguntando dos sintomas do glaucoma e como que percebe. Então, os sintomas, eles praticamente só acontecem nas formas que são agudas de glaucoma, que são exceções. A grande maioria das formas de glaucoma que são crônicas não tem sintoma nenhum. E é por isso que todo mundo tem que fazer um exame oftalmológico uma vez por ano, porque em qualquer consulta de rotina, a gente faz a medida da pressão ocular, a gente faz o fundo de olho, e aí a gente consegue detectar os sinais do glaucoma no começo, se a pessoa vai na hora certa. Então, para todo mundo, população inteira, todo mundo tem que ir uma vez por ano no oftalmologista. Não importa se usa óculos, não importa se tem um caso na família, todo mundo tem que fazer essa prevenção. Doutora, fotofobia, tipo, todo mundo que tem glaucoma tem, ou só os glaucomas mais agudos? Então, como sintoma direto do glaucoma, é muito mais na forma aguda. A fotofobia, ela é muito mais decorrente do olho seco, de efeito colateral dos colírios, muito mais do que pelo glaucoma em si. Ah, entendi. Oi? Travou aí. Deixa eu ver se eu acho mais uma perguntinha aqui pra gente. Voltou? Voltou. Desculpa, é que minha internet tá um pouquinho devagar aqui. Não, tranquilo. Opa, mais uma com 8 cirurgias, que o pessoal dos comentários está disputando quem já operou mais vezes. É para dar coragem, né, às pessoas que estão com medo de fazer cirurgia. A Jusilé operou tem 4 meses, surgiu um edema da visão e a visão está embaçada. Esses edemas, em geral, têm tratamento. Agora, 4 meses já é bastante tempo de pós-operatório. Em geral, o edema resolve em torno de 1 para 2 meses. Então, de repente, vai precisar de algum tratamento específico aí para isso. Porque o edema que é normal do pós-operatório, em geral, ele não passa de 1 mês. Pressão baixa pode dar maculopatia hipotônica. Achei uma pergunta aqui do Márcio. Pressão baixa pode dar maculopatia hipotônica, fiz OCT, o médico disse que estou com isso. Tá? Maculopatia hipotônica é uma coisa que pode acontecer no pós-operatório das cirurgias de glaucoma.
Porque um dos problemas da cirurgia é que a gente tem dificuldade de controlar o quanto que abaixa a pressão. Às vezes não abaixa tanto quanto a gente queria, às vezes abaixa mais do que o que a gente queria. E aí, quando abaixa demais, isso às vezes também pode ser ruim. Tem pessoas que ficam bem mesmo com pressões muito baixas, mas tem pessoas que embaça a visão. E aí, nesses casos, a gente acaba tendo que fazer alguma coisa para a pressão subir. Muitas vezes a gente consegue isso com corticoide, por isso que ele está usando o Metcortem, mas às vezes quando não resolve a gente precisa fazer uma reabordagem cirúrgica para aquela cirurgia funcionar menos do que o que está funcionando. Vamos ver se tem mais perguntinha. O pessoal está interagindo bastante. A Natália está perguntando qual é o limite da pressão alta do olho. A resposta é que depende. Primeiro, depende se tem glaucoma ou não. Para quem não tem glaucoma, o normal é a pressão até 21. Para quem tem glaucoma, depende muito do estágio da doença, porque quanto mais avançado é o glaucoma, mais baixa tem que ser a pressão. E depende também da grossura da córnea, que a gente fica sabendo por um exame que se chama paquimetria, que todo mundo que tem glaucoma tem que fazer. A paquimetria é um exame que é super simples, é feito em segundos e que dá muita informação importante para a gente, porque a grossura da córnea influencia muito enquanto a gente quer que a pressão fique. As pessoas que têm córnea mais grossas, a gente pode tolerar pressões um pouquinho maiores do que as pessoas que têm a córnea mais fina. É como se o olho fosse mais resistente com a córnea grossa, e aí ele aguenta um pouquinho mais de pressão. Então não tem assim um número mágico de quanto que a pressão tem que ser. Na verdade, isso é para cada pessoa e muitas vezes a gente muda de ideia no meio do tratamento. É muito comum a gente estabelecer, a gente chama de pressão-alvo, é a pressão que a gente quer para cada paciente. É muito comum a gente estabelecer assim, eu quero que esse paciente tenha uma pressão-alvo de 16. E aí, conforme a gente vai fazendo o acompanhamento, a gente detecta que os exames estão piorando. Então, é sinal de que aquele 16 não foi suficiente. Aí a gente precisa recalcular o nosso alvo e estabelecer uma nova meta de pressão. Então, isso não é fixo, isso é uma coisa que é variável de acordo com a evolução da doença. Tem pressão que, tipo, passa dos 40, 50 e tem pessoas que não sentem nada. Já tem pessoas que têm chegar a 30 e o olho acaba, né, estourando, acaba... Isso, é porque faz muita diferença em quanto tempo que a pressão subiu. Porque aquela pessoa que já tem glaucoma há muitos anos e que a pressão vai subindo de pouquinho em pouquinho, esse glaucoma não dá sintoma. E eu já vi pessoas com pressões de 70 sem sentir nada. Agora, às vezes, de um dia para outro, uma pessoa que sempre teve uma pressão de 12, um dia ela acorda e a pressão está 25, essa pessoa pode ter mais sintoma do que o outro que está há anos com a pressão de 50, 60. Eu vou aproveitar aqui que eu estou parando para procurar mais pergunta para fazer o meu merchan, porque tudo isso que a gente discutiu tem lá no meu canal do YouTube, então se vocês quiserem rever alguma coisa ou então aprofundar nesses temas, é só procurar lá no YouTube Papo Glaucoma ou então entrar aqui pelo meu Instagram e aí no link da bio tem o link lá para o canal do YouTube, tem um monte de vídeo, tudo isso que eu falei aqui tá lá também, ainda tem mais detalhe ainda e toda quarta-feira tem vídeo novo. De boa. Depois a gente vai compartilhar também nos grupos o seu link, doutora, para quem não conseguir entrar. Legal, obrigada. Compartilha, por nada. A Natália contou aqui que ela adquiriu glaucoma por conta de aplicações que ela fez no olho para o edema de mácula. Esse é um tratamento que é muito comum para as doenças da retina. Tem várias doenças da retina diferentes que a gente trata com essas injeções. E essas injeções, elas podem causar glaucoma, sim. Às vezes a gente faz injeção de corticoide, que causa glaucoma, mas mesmo outras medicações que não são corticoide,
também podem causar glaucoma. É uma causa relativamente comum de glaucoma para quem tem problema da retina. Tem pessoas também, doutora, que tem uveíte, né? Tem algumas pessoas aqui, tipo o Márcio também tem uveíte, que tá aí, que eu sei. Eu tenho uveíte e às vezes fica aquela briga de colírios, né? A gente tem que usar Sim. frege forte, que aumenta, né, a pressão, e você usa também os colírios de glaucoma, e começa aquela coisa, aumenta, É, sobe. a uveíte é um glaucoma muito complicado de tratar, justamente por isso. A uveíte por si só, para quem não sabe, uveíte é qualquer inflamação de dentro do olho. A gente chama de conjuntivites as inflamações da superfície, da parte externa, e as inflamações que são dentro do olho a gente chama de uveíte. A uveíte por si só pode aumentar a pressão. E às vezes o que aumenta não é a uveíte, é o tratamento da uveíte, que é com corticoide, que é a medicação que mais causa glaucoma. Então a gente fica numa briga mesmo, porque a gente não pode deixar o olho inflamar porque a pressão sobe, mas a gente trata a inflamação com corticoide e aí a pressão também sobe. Então são glaucomas que são muito difíceis de controlar. Os glaucomas que são por uveíte, eles não respondem bem com muitas das formas de tratamento que a gente faz com laser. Eles também não respondem tão bem com as cirurgias, porque como são olhos que inflamam muito, a cirurgia tende a ter um resultado um pouquinho pior. Então, o paciente com veíte sempre é um paciente que dá bastante trabalho, mas a gente vai junto na briga. Os pacientes de uveíte dá trabalho, né? Quando eu vou no dia da uveíte, né? Minha médica já chega. Olha, a paciente que me dá mais trabalho, porque realmente fica nessa briga. Mas, né? Simbora. Tem uma outra pergunta legal aqui. Tem uma pessoa que falou que fez uma track e que está dando para ver a bolha se abrir muito o olho. Isso é uma coisa que pode acontecer mesmo, da bolha da track ficar visível. O que a gente faz na track é um canal de drenagem de líquido de dentro do olho. E aí a gente faz essa drenagem para uma região aqui de cima do olho, embaixo das pálpebras. Então, geralmente, a cirurgia ela fica coberta pela pálpebra. Mas se a pessoa tem o olho um pouquinho mais aberto, ou então se ela olha para baixo e puxa assim, muitas vezes dá para ver essa região de filtragem, que é o que a gente chama de bolha, isso fica elevado. De certa forma, é bom, porque se a bolha está ali visível e bem cheia, é sinal de que a cirurgia funciona bem. Mas a gente sabe que tem, às vezes, alguns problemas estéticos com isso, sim. E que a gente acaba abrindo um pouquinho de mão dessa questão estética para preservar a visão, que é o mais importante. Doutora, para fazer a cirurgia da track, tem uma idade específica ou não? Não, dá para fazer em qualquer idade. Não tem uma idade que seja específica para fazer a TREC, não. A gente guia muito mais pelo estágio do glaucoma do que pela idade da pessoa em si. Ah, entendi. Vamos ver o que mais que tem de pergunta aqui. Aí, o pessoal tá botando o celular para tocar certinho. Tem uma pessoa aqui pedindo para falar sobre o Diamox. O Diamox é uma relação de amor e ódio. Todo mundo que já usou sabe como é. Porque o Diamox ele abaixa muito a pressão, então a gente gosta dele por isso. Mas a quantidade de efeito colateral que o Diamox tem é impraticável. Ninguém aguenta usar Diamox direto e não pode usar Diamox direto, porque prejudica a função dos rins, ele abaixa o nosso potássio, ele dá muita fraqueza, dá muita sonolência, dá dor na barriga, pode dar diarreia também. Então é uma medicação que tem uma quantidade de efeitos colaterais que é intolerável. O que a gente faz com o Diamox é usar como uma medicação de emergência. Por exemplo, estou com uma uveíte em atividade, vamos usar o Diamox
Quando a uveíte sair da atividade, a pressão vai baixar, a gente para com o Diamox. Ou então, estou me preparando para fazer uma cirurgia, preciso fazer os meus exames. Enquanto você está nesse pré-operatório, a gente usa o Diamox e depois da cirurgia a gente não usa mais. Então, o Diamox é uma medicação para casos de emergência. Eu vejo muita gente por aí usando Diamox em uso contínuo, a pessoa fica meses, às vezes anos usando Diamox, e não pode. Se está dependendo do Diamox para controlar a pressão, é porque tem que operar, tá? Não pode ficar usando direto o Diamox. Ai, gente, Diamox é muito ruim. É horrível, eu sei, eu já tomei também. Ninguém toma Diamox ficando bem. Quando eu passo Diamox para alguém e a pessoa volta na consulta seguinte falando que não sentiu nada, eu já sei que ela não tomou. Porque todo mundo fica mal com Diamox. É verdade. Tem mais gente com glaucoma congênito aqui. A Natália falou que antes de operar ela estava com a pressão de 32 e que agora a pressão está em 8 e aí ela quer saber se tem algum problema. Em geral, 8 é uma pressão excelente para quem está operado, tá? A gente se preocupa um pouquinho mais com pressões abaixo de 6, mas mesmo assim, se a pressão estiver abaixo de 6 e a visão estiver normal, também não tem problema nenhum. Desde que não embace a visão de que esteja tudo bem para o olho, a pressão pode ficar baixa. Então, se a pressão estiver muito baixa ou muito alta, ela pode ficar embaçada. Isso, tanto a pressão baixa também embaça a visão. Tem um caso aqui, a Patrícia, ela está perguntando quando a pessoa é alérgica a todos os colírios, se ela pode ficar sem utilizar colírio, apenas controlando através dos exames. Bom, primeira coisa, não tem como a pessoa ser alérgica a todos os colírios, porque são medicações completamente diferentes. O que provavelmente está acontecendo é que não é alérgico, deve ser só ressecamento. Os sintomas de ressecamento do olho e os sintomas de alergia são praticamente os mesmos, que é olho vermelho, olho inchado, coceira, ardência. Então, o mais provável é que não seja alérgico. Se troca de uma medicação para outra e o sintoma continua, então é porque não é alérgico, tá? É porque é ressecamento do olho e aí o que precisa é compensar com um colírio lubrificante, tá? Agora tem outras opções de tratamento. Para os glaucomas iniciais tem possibilidade de tratamento com laser. Quem tem glaucoma inicial e usa pouca medicação, às vezes um colírio só, muitas vezes a gente consegue fazer uma aplicação de laser no consultório mesmo e essa pessoa não precisar usar colírio por 2 a 3 anos. É claro que isso precisa de acompanhamento, mas a gente consegue ter tratamento de glaucoma sem colírio. O colírio não é a única opção de tratamento, tá? Esse tratamento a laser chama trabeculoplastia. É um dos tratamentos mais eficazes contra glaucoma. Eu sempre digo para os meus pacientes que se eu tivesse glaucoma, o tratamento que eu faria no meu olho é a trabeculoplastia. Agora, tem que estar atento, porque não é qualquer forma de glaucoma que pode fazer. A trabeculoplastia ela é principalmente para os glaucomas de ângulo aberto. Tá? Ela não funciona para glaucoma congênito, ela não funciona bem para glaucoma uveítico, glaucoma neovascular também não funciona bem, então depende muito de cada caso, mas muitas pessoas com glaucoma podem fazer a trabeculoplastia e às vezes nem sabem desse tratamento que muitas vezes dispensa o uso de colírio. Vamos ver o que mais que tem de pergunta aqui. Tem uma pessoa perguntando que teve um susto, logo em seguida começou a sentir dor no olho e quando a médica mediu a pressão estava alta. E aí ela quer saber se faz sentido. É a Adriana que perguntou. O emocional, eu acho, né? O emocional tem a ver com glaucoma. É difícil dizer exatamente o que aconteceu. O emocional tem a ver, o estresse aumenta a pressão ocular. Agora,
não a ponto de causar um glaucoma numa pessoa que não tinha nada, entendeu? Não dá para a gente botar a culpa só no estresse. É claro que o estresse é um fator que prejudica. Para uma pessoa que tem glaucoma e que está estressada, ela vai ter mais dificuldade de controle da sua pressão do que uma pessoa que não está nesse nível de estresse. Tá? Agora, dizer que o glaucoma foi causado só por isso, aí já é um pouco demais, tá? Agora, ajuda muito no tratamento de quem tem glaucoma essa questão da redução de estresse. A gente sempre indica uma atividade física, uma caminhada. A atividade física diminui a pressão ocular e diminui o estresse também. Isso que eu ia perguntar à senhora, que tipo, teve perguntas, né? Se era mito ou verdade, se quando a gente estava quando tá, né, com a pressão alta, se pode fazer atividades físicas, né? Não só caminhada, mas academia, crossfit. A grande maioria das atividades físicas é benéfica para quem tem glaucoma, tá? Principalmente atividade aeróbica, tipo caminhada, corrida, bicicleta, natação. O que a gente recomenda que evite são exercícios de peso muito extremo. Então, aquela musculação muito pesada, isso a gente recomenda que evite. Pode fazer uma musculação leve com um peso normal. Agora, se for uma musculação a nível de atleta, aí é mais complicado. Tá? Tem um exercício específico que a gente recomenda que quem tem glaucoma realmente não faça, que são as posições de yoga de cabeça abaixada. Essas aumentam muito a pressão e a gente recomenda que não faça, tá? Não tem problema praticar yoga, as posições de cabeça em pé, mas aquelas posições de fazer força com a cabeça para baixo são bem perigosas porque aumentam bastante a pressão. Tá? Outra ressalva que eu faço é que natação é um exercício excelente, mas aquele óculos de natação apertando em volta do olho também aumenta a pressão ocular. Então é muito bom fazer natação, mas cuidado com o óculos, é melhor evitar o óculos. É claro que para glaucomas iniciais, esses fatores de dia a dia não vão ser tão significativos que nem quem tem um glaucoma avançado, né? Quanto mais avançada é a doença, mais a gente tem que ter esses cuidados. Tem outra pessoa aqui perguntando se tem um período específico de uso dos colírios. Em geral, o tratamento do glaucoma é para a vida toda, tá? São muito raras as formas de glaucoma em que a gente trata só por um tempo e depois aquele problema se resolve, tá? Os glaucomas que são primários, que são glaucoma de ângulo aberto, glaucoma de ângulo fechado, glaucoma de pressão normal, esses glaucomas são sempre para a vida inteira. Os secundários depende. Às vezes a gente consegue tratar só por um tempo e o problema se resolver, e tem alguns que tem que tratar pela vida toda também. Tem outra pessoa aqui perguntando quando que a pressão ocular se torna preocupante. Para quem não tem glaucoma, é até 21 o valor normal da pressão ocular. A Denise fez uma pergunta bem específica aqui. Em que situações o implante de tubo é feito na região nasal inferior? Meu médico optou por essa região, mas todo mundo que eu conheço teve o tubo implantado na região temporal superior. É o mais comum mesmo, temporal superior. Primeiro, deixa eu traduzir para vocês, porque a pergunta da Denise foi bem técnica aqui. Muito. Ela está estudando bastante. Ela perguntou sobre implante de tubo. Tá? Os tubos, eles também são conhecidos como válvulas ou como implante de drenagem. O que a gente faz nesses tubos é colocar um tubinho de silicone que cria uma comunicação da parte interna do olho para fazer também uma bolha de drenagem. Então, é um pouco parecido com a TREC, só que na TREC a gente cria um canal natural, na base do corte e costura, no bisturi, a gente cria um canalzinho dentro do próprio olho para o líquido circular por esse canal.
Quando isso não funciona, muitas vezes a gente opta por um tubo, porque aí a gente coloca um canalzinho artificial de silicone. E tem algumas formas de glaucoma que tem resultado ruim com a TREC, em que a gente nem tenta a TREC, a gente já parte direto para o tubo muitas vezes, tá? Em geral, a gente coloca superior por alguns motivos. Um é que tem menos chance de infecção quando a gente coloca em cima. Outro é que esteticamente é menos visível. É muito comum o tubo ser visível a olho nu. Ele deixa a pálpebra mais caída, o olho fica um pouquinho mais fechado. Então a estética para quem tem tubo é sempre uma questão um pouquinho complicada. E se a gente colocar inferior, é mais complicado ainda, porque ele fica mais visível, tá? E a outra questão é porque para a gente é mais fácil também, porque a gente, quando opera, a gente sempre está atrás da cabeça do paciente. Então, é muito mais fácil a gente manipular a região de cima do olho do que a região de baixo do olho. Então, todas as vantagens são para ser superior. Se o teu médico optou por colocar inferior, pode ser que você tivesse alguma cicatriz antiga na região de cima do olho e que ele achou que seria arriscado mexer na região da cicatriz, principalmente se já fez uma TREC antes, ou se já fez uma cirurgia de retina, ou se tem um pterígio, que é aquela carninha que cresce por cima do olho. Tem algumas situações em que a gente foge da região superior por esses motivos, mas em geral a nossa preferência é sempre operar na parte de cima do olho. Tá aí. Ai, gente, foi uma live muito top. Nossa, tem tanta pergunta que a gente não tá dando conta aqui. Que hora é essa já? Já chegou a 8h30? Ixi, eu perdi a hora aqui já. Gente, coloca aí a hora. Ei, são 8h50 já, só temos mais 10 minutinhos só. Isso. Escolhe só mais uma perguntinha, doutora, pra gente encerrar. Eu achei uma perguntinha boa aqui que eu passei rápido e não vi quem foi, mas alguém perguntou a diferença entre glaucoma e hipertensão ocular. A hipertensão ocular é fator de risco para desenvolver glaucoma, tá? Lá na primeira pergunta que a Evelyn fez, ela perguntou o que é glaucoma e eu falei que glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico, tá? Então, se o nervo óptico é saudável, a gente não pode dizer que tem glaucoma. Então, hipertensão ocular são as pessoas que têm a pressão alta, mas com o nervo óptico totalmente saudável. Essa pressão não está danificando em nada o olho. Então, a gente diz que essas pessoas têm mais chance de desenvolver glaucoma no futuro. Tem pessoas que vão ser hipertenso-oculares para o resto da vida e nunca vai virar glaucoma, e tem pessoas que têm mais chance de virar glaucoma. Então, acaba que em alguns casos a gente trata da mesma maneira como se estivesse tratando um glaucoma, mas é muito mais com o objetivo de prevenção do que de tratamento em si. Isso aí, doutora. Será que dá tempo para mais uma? Não sei. Veja aí uma rapidinha para não cair. Ah, achei uma outra bem importante aqui para finalizar. Gente, isso é muito importante. Opa, Evelyn travou, nossa live caiu. Voltei. Voltou. O que não falta por aí é gente querendo se aproveitar de uma pessoa que está fragilizada por conta de uma doença para ganhar dinheiro. E isso é muito sério. Tá? Vocês vão ver um monte de gente que finge ser médico nas redes sociais, ou que às vezes não deixa tão claro que não é médico, querendo vender tratamentos milagrosos com exercício, com colírios inventados por aí que não tem comprovação científica nenhuma, principalmente com exercícios. Então, cuidado. Ah, vai fazer mal fazer um exercício? Não vai fazer mal, mas você está enchendo de dinheiro uma pessoa que só quer se aproveitar de você. E dinheiro não está sobrando por aí para a gente dar para charlatão.
Então, se preocupem em saber com quem vocês estão fazendo o tratamento de vocês. E se vocês estão com dinheiro sobrando e querem optar por uma outra terapia sem comprovação científica, é um direito de vocês, mas não deixem de fazer o tratamento médico e cientificamente comprovado. Porque quando a gente descobre que tem uma doença que deixa cego, a gente fica desesperado e a gente quer aceitar qualquer coisa que oferecem pra gente, e aí a gente não percebe, às vezes, que está sendo enganado. E aí tem alguém aí ficando milionário e às suas custas, da sua fragilidade, da sua doença. Então, tome muito cuidado com essas questões desses exercícios milagrosos aí pela internet. Isso aí, gente, é verdade. Pessoal, sigam a doutora, né? Se inscrevam no canal dela. Doutora, muito obrigada, tá? Por ter aceitado o nosso convite. Gratidão. Eu que agradeço, foi ótimo, acho que deu para tirar bastante dúvida aí do pessoal. Sim, sim. Depois vamos marcar uma live futura, tá? Foi muito bacana. Muito obrigada, gente. Obrigada aos grupos que compartilharam, né? O Mundo é Nosso, o grupo do glaucoma, deixa eu ver, Santa Luzia, o Novo Olhar, os deficientes visuais, foram muitos grupos. Gente, obrigada, de verdade mesmo, e até a próxima live, tá bom? E lembrando que a próxima semana a gente vai estar começando uma série de lives com o tema autoestima, e a próxima convidada vai ser a doutora Amanda Nayara, ela é dentista, ela vai estar falando sobre alguns mitos e verdades de medicamentos, vai ser muito legal, então espero vocês aqui, tá bom? Doutora, gratidão, viu? Obrigada, pessoal, obrigada aí todo mundo que participou. E até a próxima. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.